Olá, turma. Aqui quem está falando é a professora Thalita de Educação Física e hoje a gente vai dar início a um novo tópico do nosso conteúdo. Hoje começaremos a falar sobre lutas, como vocês podem ver nessas figuras maravilhosas que eu separei para vocês. Bom, a gente vai começar a nossa aula com 4 matérias de jornal. Então, a gente tem, primeiro, aqui, a nossa esquerda, no canto superior esquerdo, falando sobre uma matéria que foi na semana passada, desculpe, que fala sobre uma pancadaria que aconteceu no Leblon, onde mulheres de biquíni e inconversível brigam na rua. Então, a confusão ela começou após uma pessoa jogar um objeto dentro do carro. Abaixo dessa matéria, que também é do G1, fala sobre, essa matéria ela já é do início do ano, em fevereiro de 2020, fala de vídeos que flagraram briga generalizada e tendo uma pessoa armada no Centro Histórico de Petrópolis, aqui no Rio. Então, as duas são notícias referentes ao Rio de Janeiro. Aqui no canto superior direito, a gente tem uma notícia, né, uma matéria, que fala sobre o drama nas Bahamas, que foi ver o Muhammad Ali derrotado pelo tempo. Então, Muhammad Ali é um dos maiores boxeadores, né, lutadores de boxe não só da atualidade, mas da história, né? Ele morreu em 2006. Então, fala sobre a derrota que ele teve, foi a última derrota que ele teve, né? Que foi em 1980 e pouquinho. E abaixo tem uma matéria que fala sobre o José Aldo, né? José Aldo promete foco no cinturão e isenta árbitro. Parou na hora certa. Então, o que essas matérias têm em comum e o que essas matérias passam de informações para a gente? Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá. Tanto na matéria da pancadaria no Leblon, quanto na matéria do vídeo, que fala sobre o vídeo que generalizou uma briga lá no Centro Histórico de Petrópolis, ele tem algumas características que fazem com que a gente chegue à conclusão de que o que aconteceu lá foram brigas. Então, primeiro, em nenhum dos dois há a menção a técnicas que essas pessoas que estão envolvidas nos dois eventos utilizaram. Então, como é que eu sei disso? Porque fala sobre pancadaria e fala sobre briga generalizada. Não há lugar específico, porque foram brigas de rua. Então, uma foi na rua, no Leblon, né? E a outra foi no Centro Histórico, nas ruas do Centro Histórico de Petrópolis, certo? Não há um início nem um fim determinado. Então, na primeira, fala que a confusão começou quando jogaram alguma coisa dentro do carro. Então, isso foi que deu início à briga. Na segunda, nem menciona na manchete o que foi que deu início àquilo. Não há regras. Ou seja, por exemplo, na segunda, que aconteceu no Centro Histórico de Petrópolis, inclusive tem um homem armado no meio da confusão, né? Então, essas são as características que mostram que o que estava acontecendo ali eram brigas. Já nas outras duas matérias, você observa, por exemplo, quando fala no drama das Bahamas, ao ver o Muhammad Ali derrotado pelo tempo, ele usa um fator importante que é característica de esportes em geral, e como a luta é um esporte, não poderia deixar de sê-lo, que é o tempo. Então, tem regras. Ou aconteceu alguma coisa para ele ter sido derrotado, e um desses fatores foi o tempo. Aqui, a gente não vai entrar no mérito se foi o tempo da luta, se foi o tempo dele quanto lutador. Não é isso que a gente está discutindo. Mas tem esse fator. Faz menção a técnicas, né? Então, quando fala, o José Aldo promete foco no cinturão, então ele quer uma premiação, que é o terceiro tópico, mas ele está focado em como ele vai fazer para conseguir esse cinturão. O que ele precisa, quais são as técnicas, quem que ele precisa superar. Então, são características de lutas. Mas vamos organizar esses assuntos que a gente está falando. Então, vamos lá.
Tanto na luta quanto na briga, ocorrem ações agressivas. Isso é pertinente a ambas as modalidades. Porém, nas brigas, não há regras nem limites para a intensidade da agressividade. Ou seja, eu posso levar às últimas instâncias, que seria, por exemplo, alguém morrer. Além disso, prevalecem a raiva e o desrespeito ao oponente. Ou seja, vale xingamento, dedo no olho, soco no peito, soco na cara, entendeu? Por quê? Porque eu não estou nem um pouco preocupada com como eu vou deixar a pessoa que eu estou agredindo. Eu estou com raiva dela e eu quero que ela pague de qualquer forma a raiva que ela está me causando. No caso das lutas, apesar da agressividade implícita, ou seja, tem uma certa agressividade para que ela aconteça. Ninguém vai lutar contra o outro extremamente calmo e tranquilo, como se não tivesse nenhum problema. Então, tem uma certa agressividade implícita porque eu tenho alguns objetivos a cumprir com as lutas, que é o que a gente vai ver a seguir. O contato físico se dá entre duas ou mais pessoas que se enfrentam em uma constante troca de ações. Ações o quê, Thalita? Ofensivas e defensivas, as quais são regidas por regras. Ou seja, não vale qualquer coisa. Não vale dedo no olho. Não vale chutar ou socar determinadas áreas do corpo que podem comprometer as funções vitais do lutador. E tem como objetivo mútuo um alvo móvel personificado no oponente. Então, cada luta ela vai ter um objetivo específico. Mas todas são regidas por regras. Elas dizem o que pode e o que não pode acontecer, quando pode acontecer e quais são as punições que podem acontecer para o sujeito que não cumprir as regras. No caso das brigas, a punição que ocorre aos sujeitos que estão brigando, que não tem regras, é você responder de acordo com o Código Penal. Então, você pode ir preso, você pode responder por homicídio, lesões corporais, dentre outras coisas, certo? Em ambas, você vai responder pelo que você fez. Só que uma tem todo um conjunto de regras que respalda ambos os lutadores, e no outro não tem. Então, eu poderia dizer o seguinte, que nas brigas a gente tem, de forma geral, ausência de regras, presença de sentimentos de raiva, ódio e falta de respeito, e não há preocupação em preservar fisicamente os envolvidos. Já nas lutas, eu coloquei essa figura bem representativa para vocês, de dois atletas saudando, que acontece muito em lutas de tatame. Então, a primeira coisa que você faz é você saudar o seu oponente, né, cumprimentá-lo. Possuem movimentos característicos que envolvem equilíbrio, desequilíbrio, esquiva e imobilização. A importância do respeito às regras e ao adversário, porque sem um adversário eu não tenho como lutar. Ninguém luta sozinho. Eu preciso de um adversário para que eu possa lutar. E cuidados com a segurança. Bom, então, nas lutas, as disputas em que os oponentes devem ser subjugados com técnicas de estratégias de desequilíbrio. Então, aqui ó, eu coloquei no canto inferior esquerdo uma técnica de judô chamada osotogari, que é um desequilíbrio que a gente utiliza uma alavanca de perna. Então, eu desequilibro o meu oponente para poder derrotá-lo, podemos dizer assim. Também há como estratégia imobilização. A gente vê aqui no canto inferior direito uma imobilização. Então, eu utilizo uma técnica para impedir com que o meu adversário se movimente. E aí eu consigo ganhar no fator tempo, porque se ele ficar um tempo sem ter nenhuma ação ofensiva ou defensiva, na maioria das lutas eu ganho uma pontuação. Quiçá, em alguns momentos, eu até ganho a luta. Exclusão de determinado espaço ou área, e aí mais à frente vocês vão ver alguns esportes que isso acontece, e combinações de ataque e defesa. Defesa como uma esquiva, aqui na capoeira representada, ou seja, eu vou fugir de um golpe, eu vou vou me preservar em relação a um golpe. Então, eu estou me defendendo contra a ação do outro. Ou de ataque, que é esse aqui, onde ele está atacando o oponente no queixo com um chute, certo? Bom, caracterizam-se por uma regulamentação específica, foi o que eu falei para vocês, são regras, a fim de punir atividades de violência e deslealdade. Mais uma vez,
Eu tenho regras, nessas regras definem o objetivo da luta, o que pode e o que não pode ser feito e o que acontece com o sujeito quando ele não cumpre as regras. Se você é lutador e você se mete numa briga de rua, como a gente viu nas matérias anteriores, você está de posse de arma branca, ou seja, o conhecimento que você tem de técnica faz com que isso seja uma arma em contrapartida a quem não tem esse conhecimento. Você também responde de maneira penal em relação a isso. Bom, esse é o nosso início sobre o tema. Agora a gente vai para a plataforma e vai responder algumas perguntinhas para ver se a gente está ligado no que está acontecendo antes da gente ir falar sobre lutas específicas, ok? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Beijos, beijos, beijos e tchau!